Maite Baixapá, también reponente com a videope. Mi nombre es Julio Alfonso e aqui nesse canal vamos aprender Guarani. Para você que mora no Paraguai, é muito importante conhecer estas frases que eu vou passar aqui em Guarani. A ti que estás já vivendo em Paraguai, que eres de país hispanohablante, também para ti vai dirigido este vídeo. Então, cada um de vocês aqui, eu peço que vocês peguem tu lápis, tu quaderno, tu borrador, tu bolígrafo, sua caneta, seu lápis de cor e vamos começar esta aula gratuita aqui no canal para as pessoas imigrantes em Paraguai que precisam saber dessas frases. Vocês vão ouvir muito essas frases. Então vamos começar pela primeira frase, que é Baixapá. Baixapá é a palavra mais usada no Guarani. Então, vou colocar ela como número 1. Baixapá é uma pergunta, quer dizer como ou como está, e também é usado como cumprimento. Se você chegar numa loja, em qualquer lugar, você falar Baixapá, Baixapá, Baixapá. Baixapá é uma frase montada. O Guarani, ele tem aglutinações de palavras. Então, ele vai criando palavras, pega uma palavra, aglutina uma outra frase ou uma outra partícula de outra frase, e aí ele forma uma nova palavra. E neste caso, um Baixapá originalmente é como, mas a gente também usa como cumprimento. Então, seria como está? Como você está? Seria nesse sentido, um Baixapá. E então, a gente vai chegar aqui na resposta de Baixapá. Qual seria a resposta de Baixapá? Seria Iporã, assim, Iporã, desta maneira. Iporã. Iporã é uma forma muito seca de responder, mas a gente pode usar Iporã, Iporã. Então, se alguém falar Baixapá, a pessoa vai falar Iporã. E ela pode falar também ainda Iporaminte, Iporaminte. Iporaminte, né? Assim, dessa maneira. Desculpem aqui a minha digitação, mas isso aqui é uma aula prática. Então, chega aqui. Iporaminte, Iporaminte, Iporaminte. Então, se ela falar Iporaminte, esse mi aqui é uma frase sutil, que você dá uma sutileza a essa partícula mi, ela não tem uma tradução. Ela é como se fosse um favor, como se fosse pedir favor, como se fosse rogativa. Então, ao mesmo tempo que ela demonstra carinho, ela também demonstra rogo, súplica, né? Então, assim, se eu falar Iporaminte, eu estou falando, eu estou muito bem, com aquela delicadeza, com aquela simpatia. E aí, para fazer a frase completa, se você quiser tornar a pergunta, você pode falar Hande. Então, você vai usar Iporã Hande ou Iporaminte Hande, que quer dizer, Iporã quer dizer estou bem ou está bem. Porã é a palavra bonito ou tudo que simboliza bem, tudo que é positivo, a gente vai usar porã. Se eu falar Oga Porã, casa porã, roupa porã, cidade porã, país porã, é tudo positivo, tudo bom. Então, por isso é porã. Porã, então, já anotem aí que quer dizer bem, bonito, bom, de qualidade, excelente, tudo isso é porã. E quando a gente fala Iporã, estou falando está bem. Então, a pessoa fala assim, Baixapá, então seria, esse Baixapá seria assim, olá, como você está? Seria essa extensão de cumprimento. Olá, como você está? E a resposta seria Iporã, quer dizer, estou bem. Ou Iporamente, estou muito bem, estou ótimo, né? E quando eu coloco Hande, aqui que seria teoricamente uma pergunta, né? Então, quando eu coloco assim Hande, estou falando e você? Então, eu tenho que usar essas duas palavras seguintes. Então, eu vou colocar aqui abaixo assim, ó. Iporã. Iporã, eu vou colocar então o tracinho aqui, Iporaminte. Iporaminte. E aí, vou colocar o Hande. Hande. Assim, Hande, né? Desta maneira. Então, aqui nós encerramos uma frase, mas o que mais se destaca aqui é Baixapá, Iporã, Hande. Aí, no caso, Hande já é a pergunta, quer dizer, e você? Então, quando eu falo Baixapá, eu estou falando como você está,
Olá, como você está? Isso seria o cumprimento. E você pode usar isso aqui em qualquer lugar, em qualquer momento. É como se fosse o oi, tudo bem? Do português. Seria mais ou menos isso. Oi, como você está? Oi, tudo bem? Isso seria Baeixapa. E aí, porã, a gente usa para tudo. Por exemplo, se você chegar e falar assim, isso está bom? Você vai falar isso e porã? Então, nesse sentido. Agora vamos para a segunda frase. Então, quando você perguntar para alguém ou alguém perguntar para você, Baeixapa, você vai responder Iporã Hande. Ou, se você quiser ser mais simpático, mais legal, você fala Iporã Minte Hande. E a pessoa final pode responder, ou você ou ela pode responder. Iporã AVI. Iporã AVI. AVI quer dizer também, ou Iporaminte, né? Vou colocar aqui também. Iporaminte, assim, Iporaminte. Eu estou escrevendo um pouco mais devagar porque as teclas aqui do Guarani ele fica muito disperso. A gente tem que fazer vários códigos para poder entrar. Mas aí fica assim, Iporã, Iporaminte AVI. AVI quer dizer também. Então aqui tem uma saudação normal, uma saudação do dia a dia completa em Guarani. Você já tem aqui então, Baeixapá. Baixapá quer dizer olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Olá, como você está? Oi, como você está? E a resposta pode ser Iporã, Iporaminte. E se eu quiser retrucar, por exemplo, quiser dar uma réplica, eu posso falar Iporã Hande, igual está aqui, né? Iporã Hande ou Iporaminte Hande. Ou não preciso, simplesmente respondo Iporã e pronto. Mas se perguntar Hande, então eu vou responder Iporã AVI ou Iporaminte AVI. Muito bem. Agora vamos ver outra forma de usar Baeixapa. Nesse sentido, a gente usou Baeixapa como saudação. Agora a gente vai ver Baeixapa como pergunta. Então vamos fazer uma frase aqui. Assim, Baeixapandereira. Baeixapandereira. Quando eu falo aqui em Baixapandereira, eu não preciso colocar o ponto de interrogação aqui no final. Não é necessário, não é necessário. Então, quando uso a partícula pa, esta partícula pa é a partícula interrogativa. Pa e picô são partículas interrogativas. Partículas interrogativas. Eu acabei não explicando muito em espanhol, vou voltar aqui a explicar um pouco. Então, para quem habla espanhol, quando digo Baeixapa, Baeixapa es una forma de saludo en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier ocasión, en cualquier situación, en cualquier local. Se puede usar Baeixapa. Y cuando yo digo Baeixapa sería un saludo, sería como si fuera hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sería este tipo de saludo en Baeixapa. Y la persona puede responder Ipora, Ipora, o puede responder Iporaminte, Iporaminte. Cuando yo digo Ipora, estoy diciendo que Ipora, estoy bien, pero no estoy siendo una persona simpática, no estoy siendo una persona dulce, una persona amable. Simplemente es una respuesta muy seca. Pero cuando digo Iporaminte, Iporaminte, en este caso ya estoy siendo más simpático porque la partícula mi significa una partícula de ruego, una partícula, digamos, de favor, de ruego, de favor, o también una partícula de más cariño, una partícula cariñosa. Entonces, si yo digo mi, estoy dando énfasis a una palabra cariñosa, a una respuesta cariñosa que sería Iporaminte. Estoy diciendo, estoy muy bien con esta simpatía, digamos. Y cuando yo no quiero, digamos, proseguir este diálogo, encierro por acá. Pero si quiero proseguir, puedo decirle Hande, o la persona me puede decir también Hande. Entonces, en este caso, tendría así una respuesta. ¿Y cómo se quedaría si yo fuera a responder? Si alguien me diga Baeixapa, yo le puedo responder Ipora Hande o Iporaminte Hande, como ya expliqué. Y si yo digo Hande, ella o él me va a responder Ipora AVI. La palabra AVI significa también. Bom, expliquei em espanhol, agora vamos continuar aqui. Baixapandereira. Estava explicando que em Baixapa, en este caso aqui arriba, en Baixapa usamos como saludo, como cumprimento. Acá abajo vamos a usar Baixapa como pregunta, como la palabra literalmente como a palabra como. Y no necesito de signo de interrogación porque la partícula pa
ya es la partícula interrogativa. Cuando yo uso una partícula pa en frente a una palabra, estoy colocando esta palabra como interrogativa. En este caso sería una palabra de interrogación. Y Baisha pa significa como. Nderera, tu nombre, como tu nombre. En guaraní no usamos o suprimimos el verbo ser e estar. Então aqui a pergunta é, Baisha pandereira significa qual é o seu nome ou como é o seu nome. E aí fica a critério. Podem usar para reforçar o ponto de interrogação ou não. Originalmente não precisa usar, não é recomendado usar, pero você pode usar se você quer. Então vamos lá. Baisha pandereira, a resposta seria Xerera. Vou colocar meu nome aqui. Xerera Julio Alfonso. Assim. Ai. Xerera Julio Alfonso. Xerera, reparem que Irera quer dizer nome. Irera quer dizer nombre. Então, Xerera Julio Alfonso. Xerera Julio Alfonso. Quando eu falo Xerera Julio Alfonso, estou falando meu nome é Júlio Alfonso. Porque em Guarani nós suprimimos o verbo ser e estar da conjugação. A gente não usa, então a gente suprime. Então eu vou falar Xerera quer dizer meu nome é. Ou mi nombre es Xerera, Julio Alfonso. E ainda posso acrescentar novamente a pergunta, Handé? Se eu falo Handé, o que é essa palavra Handé? Handé é a palavra e tu, e você. E tu ou e você. Isto significa Handé. Significa e tu ou e usted ou e vos, como se diz em Paraguai ou em outro país. Y la misma cosa va a responder la persona. Va a responder también Xerera. Xerera. Xerera, en este caso, va a decir su nombre. Digamos que se llama Mario. Xerera Mario. En guaraní, Mario tendría acento, igual no portugués, ¿tá? Porque estamos hablando de la palabra llanas o, en este caso, palabras llanas aquí, ¿verdad? Entonces, por eso Xerera Mário. Muito bem. Então, aqui a gente já viu duas frases importantes em Guarani. Agora vamos ver frases aleatórias. Por exemplo, é muito comum usar no Paraguai a palavra rina. Rina. O que significa rina? Rina é uma afirmação. E já vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, quero dizer... A rata rina. A rata. Deixa eu colocar aqui direitinho, porque meu teclado está um pouco difícil. A rata rina. Rina. Esse rina é uma reafirmação. A rata, eu vou ir. E esse rina seria eu vou ir, tá bom? Eu vou ir, ok. Seria nesse sentido, ok. Me voy, claro que me voy. Nesse sentido, sempre uma reafirmação. Esto seria rina. Bueno, esto es un poco usual. Ahora, la palabra mina. Palabra mina. En este caso, ese mina en castellano paraguayo principalmente se usa mucho la palabra mina. Por ejemplo, no sé si ya oíste decir, venina un poco acá. Esta es una frase un poco común entre los paraguayos, es uma frase bem comum. Venina um pouco acá, esse na aqui do final, que no espanhol não tem o venina, tem só veni. Esse na do final vem do guarani, de mina, que mina nada mais significa, como eu expliquei hacia arriba, que é pedir favor. Aqui é literalmente pedir favor. Mina seria um favor. Edilmi, por exemplo, Edilmina, vem por favor, né? A gente vai ver essas frases numa próxima, só para explicar aqui. Então, venina um pouco, por favor, seria isso, né? Venina um pouco seria de simina. E tem também a palavra picô, que também é uma partícula interrogativa. Picô. E tem muitas pessoas no Paraguai que usam, por exemplo, ¿Dónde pico te vas? ¿Dónde pico te vas? Ou ¿Dónde pico está? Por exemplo. ¿Dónde pico está? ¿Dónde pico te vas? Esse pico é a partícula interrogativa, a mesma coisa que expliquei del pa
temos o picou. E como que a gente diferencia pá de picou? Partícula pá de picou. Espero que essa aula esteja te esté ajudando para que puedas aprender un poco más sobre el guaraní paraguayo, que es esencial para los extranjeros. Ya vamos a entrar en más frases, simplemente di esta introdução para explicar e a partir de agora a gente vai ver mais frases. Mas aqui então o picou seria nada mais a partícula interrogativa, né? Então seria onde você vai, né? Seria mais ou menos nesse sentido. Agora vamos continuar para as frases comuns que a gente vai ver no Paraguai. Uma frase muito legal é caru. Caru, o que é caru? Caru é almoço, comer. Então, as pessoas sempre vão falar jacaru. Jacaru. Jacaru significa vamos almoçar ou vamos comer. Jacaru, comemos, né? Porque o já é nós, a conjugação de nós. Nós comemos, né? Então, uma frase muito boa seria jarrá, jacaru. Gravem isso, jarrá, jacaru. Para quem ficou até aqui no vídeo, teve paciência e aprendeu essa frase aqui. Jarrá, jacaru. Jarrá jacaru significa vamos comer ou vamos almoçar. Vamos comer ou vamos almoçar. Jarrá jacaru. Agora vamos para outra frase muito importante. Quando você chega no Paraguai, tem assim, essa frase aqui, muito legal, essa palavra aqui. Terenguarré. Terenguarré, assim, né? Nguarré, deixa eu só voltar aqui. Opa. Terenguarré porainté. O que significa essa palavra Terenguarré porainté? Terenguarré porainté, aqui embaixo, né? Terenguarré porainté significa seja bem-vindo, já anotem aí, seja bem-vindo. E se eu quiser falar no plural, falaria tapenguarré, porainté. Então, seria sejam bem-vindos. Terenguarré porainté, seja bem-vindo. E tapenguarré porainté, sejam bem-vindos. Ok? Então, isso seria a outra frase em Guarani. Tapenguarré porainté. Uma frase muito interessante quando você vai a algum lugar e a pessoa fala entre, seria assim. Enguarré, né? É bem engraçado de falar, né? Seria enguarré. Eu já vou explicar aqui a pronúncia. A pronúncia é um pouco difícil, mas para isso também eu tenho aqui a parte dos membros e considerem ser membro do canal para aprender mais e mais Guarani com nós outros. Então, enguarré quer dizer entre ou chegue, né? Isso seria chegue, chega mais, né? Chega mais, seria entre nesse caso, né? Ou passe em espanhol. Então, acá temos terenguarré porainté seria bienvenido. E acá jacaru es vamos comer, vamos almorzar, vamos comer en este caso. Terenguarré porainté sería entonces sea bienvenido en singular. Sean bienvenidos, tapenguarré porainté. Y acá la pronuncia es un poco complicada y yo les voy a pronunciar. Terenguarré. Terenguarré. Esta palabra lo pronunciamos así. Terenguarré porainté significa sea bienvenido. Tapenguarré porainté, sean bienvenidos, en plural y singular. Ahora acá, enguarré entre, ou seja, entra, chega, né? Llegue. Agora, outra frase. Eguapuna. Esse eguapuna é interessante que seria sente-se, por favor. Né? Então, eguapuna seria sente-se, né? Sentar, né? Sente-se. Deixa eu escrever direito aqui que a minha tecla aqui muda tudo. Sente-se, por favor. O siéntese, por favor, en español. Entonces sería eguapuna sería siéntese, por favor, siéntese, por favor. E aqui chegamos nesta palavra né, que é, por exemplo, A palavra para a gente já estar quase encerrando aqui a nossa aula, o que é a palavra E eu vou dar a dica aqui, é que eu não tenho nenhuma caneta aqui agora, vou pegar esse aqui, ó. É muito fácil a pronúncia de esta
desta letra, desta vocal de Guarani, dessa vogal de Guarani, que é a letra U. E como que eu falo ela? Ela tem que vir da garganta. Né? E aí, se eu não consigo fazer esta pronúncia, vou fazer isto. Vou pegar qualquer coisa e vou morder. E vou dizer a palavra U com esto en la boca. La palavra U. Reparem que eu falo U com a boca aberta. Com a boca aberta me sale esta pronúncia U. E isto significa água. E é muito interessante que aprendas. Muy interessante mesmo que aprendas la pronuncia de la letra U, porque este es el corazón de la pronuncia guaraní, de la palabra guaraní, ¿ok? Muito bem. Creo que já está mais ou menos encaminhado. A gente vai fazer mais uma aula a próxima vez. A cada 15 dias eu vou trazer uma aula assim muito importante. Então, repassando aqui, aprendemos uma forma de saludos completo, de cumprimentos completo até a resposta de xereira, né? Por exemplo, aprendemos como perguntar por el nombre, como perguntar por si está bien o no los saludos. E depois aprendimos Hina. Hina, eu expliquei que é uma palavra de afirmação, uma partícula afirmativa, sempre afirmativa. Mina é uma partícula que seria uma partícula de carinhosa, ou uma partícula que dá mais leveza al diálogo, a la pronuncia, a las palabras que estamos proferindo, não? E então tudo isso é importante para a gente usar no vocabulário. Picô é uma partícula interrogativa, e a diferença da partícula pá e picô que eu ia explicar aqui, não expliquei. A diferença é que a partícula pá é uma partícula genérica, uma partícula mais, uma interrogação mais, digamos, abstracta, mais abstrata. Já a partícula picô é uma partícula mais direcionada, mais enfática. Então, por isso tem essas duas diferenças. Os dois são partículas interrogativas, pero uno é usado donde mais enfático, mais directo, más íntimo, y el otro es más genérico. Bueno, esto fue nuestra clase de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, te pido que dejes un comentario aquí y te pido que consideres ser miembro de nuestro canal, miembro aqui de nuestro canal, membro, né, em português. Aí vocês sejam membro aqui do canal. E lá na parte do membro vamos começar a estudar gramática. Está lá parado várias aulas de uma apostila que eu vou dar continuidade. Devido à correria do final do ano, não dei continuidade. Mas sigam lá firme no propósito de nos ajudar. E aqui estamos com esta classe totalmente gratuita a cada 15 dias, mais ou menos, ou na semana tendremos classe assim, ou se estou um pouco mais animado e se eu vejo bastante retorno dessas aulas sendo assistidas, sendo compartilhadas, quem sabe eu trago até a cada 2 dias uma aula tão relevante como essa. Nos vemos em um próximo vídeo. Ya yo, PB.